No coração do Vale Sereno, onde o vento sussurrava segredos ancestrais, vivia a pequena Lia, uma menina de 8 anos com olhos curiosos como o céu da manhã. Sua alma encontrava eco na vastidão da fazenda da família, um lugar de encantos e aventuras, mas seu companheiro mais fiel, seu confidente silencioso, era Ventania, um majestoso cavalo alazão, de crina dourada como o sol poente. A ligação entre Lia e Ventania transcendia as palavras. Eram duas almas que se entendiam no silêncio dos olhares, no toque suave das mãos da menina, na pelagem macia do cavalo. Ele era mais que um animal, era o guardião de seus sonhos infantis, o parceiro de suas cavalgadas imaginárias por reinos distantes, o ouvinte paciente de seus medos e alegrias mais profundos, sempre ali, firme e leal. Contudo, uma sombra pairava sobre o Vale Sereno. Os pais de Lia, Carlos e Marta, agricultores dedicados, enfrentavam uma seca implacável que castigava a terra e minguava suas economias. As noites eram preenchidas por conversas sussurradas, olhares preocupados e a angústia crescente de um futuro incerto que ameaçava o lar que tanto amavam. Lia, com a sensibilidade aguçada das crianças, percebia a tensão no ar. Ouvia fragmentos de conversas sobre dívidas, sobre a possibilidade dolorosa de vender parte das terras, ou pior, de ter que se desfazer de Ventania, o animal que era a alegria de seus dias. O pensamento de perder seu amigo era uma dor que apertava seu pequeno coração, um medo que ela não sabia como expressar. Numa tarde cinzenta, enquanto brincava perto do celeiro, Lia ouviu seus pais discutindo com um homem de voz ríspida, o S.R. Barros, um fazendeiro vizinho conhecido por sua ambição. Ele falava sobre prazos, sobre uma oportunidade única de comprar a fazenda por um valor que soava baixo demais, mesmo para os ouvidos infantis de Lia, que sentiu um arrepio. O medo se transformou em uma ideia desesperada na mente de Lia. Se ela desaparecesse, talvez seus pais se concentrassem em encontrá-la e esquecessem os problemas da fazenda, talvez o Sr. Barros desistisse. Era um plano infantil, nascido da inocência e do pavor, mas para ela parecia a única forma de proteger seu mundo, de manter Ventania ao seu lado. Na manhã seguinte, antes que o sol beijasse o horizonte, Lia pegou uma velha corda do celeiro e uma pequena mochila com água e biscoitos. Com o coração batendo forte, cavalgou Ventania até o Bosque dos Murmúrios, um lugar afastado da casa principal, conhecido por suas árvores antigas e uma pequena gruta que ela e o cavalo conheciam bem. Ali, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, Lia se despediu temporariamente de Ventania, pedindo que ele ficasse por perto. Então, com mãos trêmulas, amarrou-se frouxamente a um velho carvalho perto da entrada da gruta, um lugar onde esperava ser encontrada, mas não tão rapidamente, dando tempo para seus pais repensarem. Quando o sol nasceu, Carlos e Marta perceberam a ausência da filha. O café da manhã intocado, a cama vazia. O pânico tomou conta deles como uma onda gelada. Onde estaria Lia? O vale, antes sereno, transformou-se num palco de angústia e desespero, com os gritos de seus nomes ecoando pela propriedade, sem resposta. As horas se arrastavam, torturantes. Vizinhos se juntaram à busca, varrendo cada canto da fazenda. Mas o Bosque dos Murmúrios, mais afastado e denso, ainda não havia sido completamente explorado. A esperança começava a minguar, dando lugar a um medo gélido que paralisava os corações de Carlos e Marta, enquanto o sol subia, impiedoso. Enquanto isso, no bosque, Ventania permanecia inquieto. O cavalo parecia entender a gravidade da situação. Ele relinchava baixo, circulava a área onde Lia estava, como se montasse guarda.
Sua inteligência, sempre notável, parecia aguçada pela urgência do momento. Uma lealdade profunda o mantinha ali, vigilante. Lia, encolhida junto ao carvalho, sentia o frio da manhã e o peso de sua decisão. A corda, antes frouxa, agora parecia apertar mais. O medo real começou a superar o medo imaginado. Ela chamou por Ventania, e o cavalo respondeu com um relincho suave, aproximando-se e encostando o focinho em seu rosto, um consolo silencioso. De volta à casa da fazenda, a angústia de Carlos e Marta era palpável. Cada minuto sem notícias de Lia era uma eternidade de sofrimento. Eles se agarravam a qualquer fiapo de esperança, rezando por um milagre, por um sinal que os levasse até sua amada filha, sem imaginar o drama que se desenrolava no bosque. O sol já ia alto quando Carlos, exausto e quase sem esperanças, lembrou-se da inteligência de Ventania. "Onde está o cavalo?" perguntou, como se uma nova luz surgisse. Marta apontou para o estábulo vazio. Ventania não estava lá. Um novo temor surgiu. Teria algo acontecido a ele também? Ou seria ele a chave? Decidiram procurar por Ventania, na esperança de que ele pudesse, de alguma forma, indicar o paradeiro de Lia. Era uma aposta desesperada, mas a conexão entre a menina e o cavalo era tão forte que parecia a única pista restante. Chamaram seu nome, ecoando pelo vale uma prece levada pelo vento. No bosque dos murmúrios, Ventania ouviu os chamados. Ele ergueu a cabeça, as orelhas em alerta. Relinchou alto, um som claro e penetrante que cortou o silêncio da "Mata!". Era um chamado de volta, um sinal de que algo precisava ser visto, uma mensagem urgente para aqueles que o procuravam. Carlos e Marta ouviram o relincho distante. "É o Ventania!", exclamou Marta, com um misto de alívio e apreensão. Seguiram. O som, o coração aos pulos, embrenhando-se pela vegetação densa do bosque, um lugar que Lia amava, mas que agora parecia sinistro e ameaçador sem sua presença alegre. Ventania continuava a relinchar, guiando-os. A cada passo que davam, o som ficava mais próximo, mais insistente. O cavalo parecia saber exatamente o que estava fazendo, conduzindo-os com uma determinação que surpreendia o casal, uma inteligência que ia além da compreensão comum. Finalmente, avistaram o alazão imponente. Ventania estava parado perto, de um grande carvalho, olhando fixamente para algo entre as raízes da árvore. Ele batia as patas no chão, impaciente, como se dissesse: "Aqui, olhem aqui." Sua agitação era um claro sinal de que algo importante estava ali. Carlos e Marta se aproximaram com cautela, o coração na boca. E então a viram. Lia, encolhida, amarrada ao tronco, pálida e assustada, mas viva. Um grito de alívio e dor escapou dos lábios de Marta, enquanto Carlos corria para desamarrar a filha, os olhos marejados de lágrimas. "Minha filha, o que aconteceu? Quem fez isso com você?" perguntava Marta, abraçando Lia com força, enquanto Carlos cortava as cordas com um canivete. Lia, ainda trêmula, apenas chorava, incapaz de explicar seu plano infantil, agora consciente da angústia que causara. Ventania observava a cena, relinchando baixo, quase como um suspiro de alívio. Ele se aproximou de Lia e encostou novamente o focinho em seu ombro, como se dissesse que tudo ficaria bem. A lealdade do animal era comovente, uma prova viva do laço que os unia, mais forte que qualquer corda. Enquanto Carlos e Marta cuidavam de Lia, agradecendo aos céus por tê-la encontrado salva, mal podiam imaginar que a ação de Ventania não terminava ali. O cavalo, com sua sabedoria silenciosa, ainda tinha um segredo a revelar, um motivo surpreendente por trás de sua insistência em trazê-los àquele local. Agora, nos braços do pai, olhou para a Ventania com gratidão.
Foi ele, papai. Ele ficou comigo o tempo todo, sussurrou. Carlos afagou a crina do cavalo. Eu sei, minha filha, ele é um herói. Mas o verdadeiro heroísmo de Ventania estava prestes a se desdobrar de uma forma ainda mais inesperada. Após o resgate, enquanto Lia tentava explicar, entre soluços, o motivo de sua fuga e de ter se amarrado, Ventania começou a agir de forma estranha novamente. Ele se afastou do grupo em direção à pequena gruta, escondida atrás do carvalho, olhando para trás como se os chamasse para segui-lo. "O que ele quer agora?" perguntou Marta, confusa. Carlos observou o comportamento do cavalo. "Parece que ele quer nos mostrar alguma coisa. Lia, você sabe o que tem naquela gruta?" A menina, ainda assustada, balançou a cabeça dizendo que era apenas um de seus esconderijos. Ventania relinchou novamente, desta vez um som mais grave, e começou a escavar levemente a entrada da gruta com uma das patas dianteiras. Parecia haver uma urgência em seu comportamento, uma insistência que ia além de um simples chamado. Havia algo ali que ele precisava que eles vissem. Intrigados e ainda sob o impacto do resgate, Carlos decidiu investigar. Aproximou-se da gruta, seguido por Marta e Lia. Ventania recuou um pouco, dando espaço, mas seus olhos inteligentes permaneciam fixos na entrada, como se guardasse um tesouro ou um perigo iminente. Com um pouco de esforço, Carlos removeu algumas pedras soltas que Ventania havia indicado. Atrás delas, encontraram uma pequena caixa de madeira, antiga e empoeirada, claramente escondida ali há muitos anos. Um arrepio percorreu a espinha de todos. O que seria aquilo? Ventania observava, quieto. A atmosfera no bosque pareceu mudar, carregada de uma expectativa silenciosa. O cavalo, o resgatador de Lia, agora se revelava também o guardião de um mistério. Um elo vivo com o passado daquelas terras e talvez com a solução para o futuro incerto da família. Carlos pegou a caixa com mãos trêmulas. Era leve, mas parecia carregar o peso de gerações. Olhou para a Ventania como se perguntasse ao cavalo se era aquilo que ele queria mostrar. O animal apenas balançou a cabeça suavemente, como uma confirmação. O segredo por trás de sua ação estava prestes a ser revelado. Dentro da pequena caixa havia um maço de documentos amarelados pelo tempo e um pequeno diário com capa de couro. Eram papéis que pertenciam ao avô de Carlos, o fundador da fazenda, um homem sábio que amava aquelas terras profundamente, assim como Lia amava Ventania. Lia, agora mais calma, aproximou-se. "O que é isso, papai?" Carlos começou a folhear os documentos. Eram escrituras antigas, mapas desenhados à mão e no diário, anotações sobre a fazenda, sobre a vida no vale e sobre um segredo que o avô guardara com zelo durante toda a sua vida. Ventania, ao lado deles, parecia satisfeito. Sua missão ia além de encontrar Lia. Era como se o espírito do avô de Carlos, que tanto amara aquele cavalo em sua juventude e depois o deixara como legado, o tivesse guiado para proteger, não apenas a menina, mas a própria essência da família e da fazenda. O arrepio que sentiram não era de medo, mas de espanto. A inteligência do cavalo era quase sobrenatural. Ele não apenas os levara a Lia, mas os conduzira a uma descoberta que poderia mudar o destino de todos. O motivo de sua ação era, de fato, surpreendente e profundamente comovente. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes, a família Santos, reunida no Bosque dos Murmúrios, começava a desvendar os segredos guardados por Ventania e pelo velho Carvalho, um legado que prometia trazer de volta a esperança ao Vale Sereno. Com a caixa de madeira aberta sobre o colo de Carlos, a família mergulhou na leitura dos documentos antigos.
O diário do avô, com sua caligrafia firme, descrevia a descoberta de uma pequena nascente de águas puras e cristalinas, escondida numa parte remota da propriedade, uma fonte que ele chamava de Lágrima da Terra. O avô acreditava que essas águas possuíam propriedades especiais, talvez até curativas, e por isso decidiu mantê-la em segredo, temendo que a cobiça externa pudesse profanar sua pureza. Ele havia mapeado sua localização exata, mas nunca a revelara a ninguém, exceto, de alguma forma, a Ventania. Uma nascente secreta, murmurou Marta incrédula. Carlos olhava para o mapa, depois para a Ventania. Será possível? Será que o avô, de alguma forma, confiou esse segredo ao cavalo? Ou será que Ventania, com sua sensibilidade, sempre soube de sua existência e de sua importância? Lia, fascinada, acariciava Ventania. Ele é mágico, papai. Ele sabia onde eu estava e sabia sobre a caixa também. Para a menina, não havia dúvidas. Ventania era um guardião, um protetor enviado para ajudá-los. A lógica dos adultos tentava encontrar explicações, mas o coração de Lia já entendia. Entre os papéis, havia também uma carta do avô, endereçada a quem de direito em tempos de grande necessidade. Nela, ele explicava que a nascente poderia ser a salvação da fazenda, caso um dia a família enfrentasse dificuldades extremas, como as que viviam agora com a seca e as dívidas. A carta sugeria que a água, se analisada, poderia revelar um valor muito maior do que apenas para irrigação. O avô intuía que sua composição única poderia interessar a instituições de pesquisa ou empresas de produtos naturais, oferecendo uma alternativa de renda sustentável para a fazenda, sem destruí-la. Carlos releu a carta, os olhos brilhando, com uma nova esperança. Marta, isso pode ser a nossa chance, se essa água for realmente especial. Ele olhou para a Ventania, que parecia observá-los com uma calma sábia. O cavalo havia lhes dado não apenas Lia de volta, mas um caminho. Decidiram seguir o mapa do avô no dia seguinte. A noite caiu sobre o vale sereno, mas desta vez a escuridão não trazia apenas angústia. Havia uma fagulha de esperança, um mistério a ser desvendado, tudo graças à inteligência e lealdade de um cavalo extraordinário. Lia dormiu abraçada a um pequeno boneco de crina de cavalo que ela mesma fizera, sonhando com Ventania e nascentes mágicas. Seus pais, por outro lado, mal conseguiram pregar os olhos, ansiosos pelo amanhecer, discutindo as possibilidades que se abriam diante deles, tudo por causa de um resgate improvável. Ao raiar do dia, a família, acompanhada por Ventania, partiu em busca da Lágrima da Terra. O mapa os guiava por trilhas quase esquecidas, por entre árvores centenárias e rochedos cobertos de musgo. Ventania caminhava à frente, seguro, como se conhecesse cada palmo daquele caminho. Após quase 2 horas de caminhada, chegaram a uma clareira escondida, um lugar de beleza intocada. E ali, brotando suavemente de uma fenda na rocha, estava a nascente. A água era tão límpida que parecia cristal líquido, e o ar ao redor era fresco e puro, um oásis em meio à secura. Carlos e Marta se entreolharam, maravilhados. Lia correu até a água, molhando as mãos e o rosto. "É fria e gostosa", exclamou. Ventania aproximou-se e bebeu longamente da nascente, como se celebrasse o reencontro com um velho amigo, um gesto que emocionou a todos. Carlos coletou uma amostra da G2, água em um frasco limpo. A esperança que sentiam era quase palpável. Aquela pequena fonte, protegida por gerações e revelada por um cavalo, poderia ser a chave para reverter a maré de infortúnios que os assolava e salvar o legado da família. Nos dias seguintes,
Carlos levou a amostra da água para análise em um laboratório na cidade. A espera pelos resultados foi angustiante, mas a presença constante de Ventania, sempre sereno e confiante, parecia transmitir uma calma inexplicável para a família, especialmente para Lia. Enquanto aguardavam, a notícia do resgate de Lia e da descoberta da caixa antiga se espalhou pela vizinhança. O Sr. Barros, ao saber dos acontecimentos, demonstrou um interesse súbito e suspeito pela história da nascente, tentando obter informações com os vizinhos. Lia, agora mais atenta, percebeu os olhares cobiçosos de Barros e sentiu um novo tipo de medo. Ela contou aos pais sobre as perguntas do vizinho, e Carlos decidiu ser ainda mais cauteloso, protegendo o segredo da localização da lágrima da terra com o mesmo zelo de seu avô. Finalmente, o resultado da análise da água chegou. Carlos abriu o envelope com mãos trêmulas. Ao ler o relatório, seus olhos se arregalaram. Marta e Lia se aproximaram ansiosas. A água da nascente era rica em minerais raros, com um pH balanceado e uma pureza excepcional. O relatório confirmava as intuições do avô. A água tinha um potencial comercial significativo, especialmente para empresas de cosméticos naturais ou bebidas saudáveis. Era de fato uma lágrima da terra, um tesouro líquido escondido no coração do Vale Sereno. A alegria tomou conta da família. Abraçaram-se, rindo e chorando ao mesmo tempo. Lia correu para abraçar Ventania. "Conseguimos, Ventania! Você nos salvou!" dizia ela, enquanto o cavalo relinchava suavemente, como se compartilhasse da felicidade deles. Com o laudo em mãos, Carlos procurou um consultor especializado em recursos hídricos e desenvolvimento sustentável. Juntos, elaboraram um plano para explorar a nascente de forma consciente, preservando o ecossistema local e garantindo que a fonte não se esgotasse. A ideia não era vender a água em grande escala, mas criar uma pequena produção artesanal de água mineral premium, engarrafada na própria fazenda, com foco na qualidade e na história por trás do produto. O legado do avô e a ajuda de Ventania seriam parte da marca. O Sr. Barros, ao perceber que seus planos de adquirir a fazenda a preço baixo estavam ameaçados, tentou uma última cartada. Fez uma oferta generosa pela propriedade, muito acima do valor de mercado, claramente interessado em controlar a nascente para seus próprios fins. Carlos e Marta, agora fortalecidos pela descoberta e pelo plano que tinham, recusaram a oferta firmemente. "Esta terra não está à venda, Sr. Barros. Ela tem um valor que o dinheiro não pode comprar", disse Carlos com uma convicção que surpreendeu o vizinho ambicioso. A notícia da recusa e do projeto da família Santos se espalhou. Muitos na comunidade, anticéticos, passaram a admirar a coragem e a visão de Carlos e Marta. E a história do cavalo Ventania tornou-se uma lenda local, um conto sobre lealdade e a sabedoria da natureza. Com um pequeno empréstimo bancário, garantido pelo potencial da nascente, a família iniciou a instalação da pequena unidade de envase. Lia participava de tudo com entusiasmo, desenhando rótulos para as garrafas, que sempre incluíam a imagem de Ventania e do velho carvalho. O primeiro lote da Água Sereno do Vale, como foi batizada, foi um sucesso. Vendido em feiras de produtos orgânicos e pequenas lojas especializadas, conquistou os consumidores pela qualidade e pela história comovente de sua descoberta, onde um cavalo era o herói. Aos poucos, a situação financeira da família começou a melhorar. As dívidas foram sendo pagas e a fazenda, antes ameaçada pela seca, florescia novamente, irrigada não apenas pela água da nascente, mas pela esperança e pelo trabalho conjunto de todos. Ventania continuava sendo o companheiro inseparável de Lia. Cavalgavam juntos pelas terras agora prósperas, visitando a nascente que se tornara um santuário de gratidão.
O cavalo parecia compreender a transformação que havia ajudado a operar, sua presença uma constante lembrança do milagre. Lia nunca esqueceu os dias de angústia, nem o medo que a levara a se amarrar no bosque. Mas aquela experiência, apesar de assustadora, havia desencadeado uma série de eventos que salvaram sua família e sua casa. E tudo começara com a ação surpreendente de seu amado cavalo. O segredo por trás da ação de Ventania era mais profundo do que apenas instinto. Era como se uma conexão ancestral, uma sabedoria da própria terra fluísse através dele, guiando-o para proteger aqueles que amava e o lugar ao qual pertencia, um verdadeiro guardião do Vale Sereno. A história de Lia e Ventania tornou-se um farol de esperança para outras famílias da região que enfrentavam dificuldades. Mostrava que mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé, a união e, por vezes, a ajuda inesperada da natureza podem trazer soluções surpreendentes. Carlos e Marta aprenderam a ouvir mais a filha, a valorizar sua intuição e sua profunda conexão com o mundo natural. A crise os unira de uma forma que jamais imaginaram, fortalecendo os laços familiares e ensinando-lhes o verdadeiro significado de lar e legado. O Vale Sereno já não era apenas uma fazenda, era um testemunho vivo da resiliência humana e da extraordinária sensibilidade animal. E no centro de tudo, a figura imponente de Ventania, o cavalo que não apenas resgatou uma criança, mas salvou uma família inteira e revelou um tesouro. A pequena gruta no Bosque dos Murmúrios foi preservada como um memorial. Ao lado do velho carvalho, Carlos colocou uma placa singela. Aqui, a lealdade de um cavalo revelou a esperança. Um tributo à inteligência e ao amor incondicional de Ventania, o herói de 4 patas. A vida no Vale Sereno seguia seu curso, agora mais tranquila e próspera. Lia crescia, tornando-se uma jovem forte e consciente, com o mesmo amor pela terra e pelos animais que seu avô e seu cavalo lhe ensinaram. O futuro, antes incerto, agora se abria cheio de promessas. E Ventania, ele continuava lá, o nobre alazão, símbolo de uma história que arrepiava pela sua beleza e mistério. Sua ação não fora apenas um resgate, mas um ato de profunda conexão, um segredo da natureza sussurrado através da intuição de um animal extraordinário, capaz de mudar destinos. Os anos passaram voando como pássaros na primavera. Lia tornou-se uma jovem veterinária especializada em equinos, uma escolha natural para quem cresceu sob a influência amorosa de Ventania. Ela dedicava sua vida a cuidar de animais, levando consigo os ensinamentos do Vale Sereno. A Água Sereno do Vale prosperou, tornando-se conhecida nacionalmente por sua pureza e pela história inspiradora de sua origem. A fazenda expandiu suas atividades de forma sustentável, incluindo o turismo rural, onde os visitantes podiam conhecer a nascente e, claro, o lendário cavalo Ventania. Ventania envelhecia com a graça dos reis. Sua crina dourada agora ostentava fios prateados, e seus passos eram mais lentos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma inteligência e ternura. Ele era o patriarca da fazenda, amado e respeitado por todos, um símbolo vivo do milagre que ali ocorrera. Lia, mesmo com sua rotina agitada na cidade, voltava ao Vale Sereno todos os fins de semana. Sua primeira parada era sempre o pasto onde Ventania gostava de descansar, sob a sombra do velho carvalho, perto da gruta que guardara, o segredo da família por tanto tempo. Numa dessas visitas, Lia encontrou seus pais contemplando o vale, a emoção em seus olhares. Pensar que quase perdemos tudo isso, Lia.
disse Carlos, a voz embargada. E pensar que foi você, com sua atitude desesperada, e Ventania, com sua sabedoria, que nos salvaram. Lia sorriu, abraçando os pais. Acho que todos nós aprendemos muito naquele dia. Aprendemos sobre medo, sobre coragem e sobre a incrível capacidade de conexão que existe entre nós e a natureza, especialmente com seres tão puros como Ventania. Um dia, Ventania adoeceu. A velhice cobrava seu preço. Lia, com todo o seu conhecimento veterinário, cuidou dele com dedicação incansável, dia e noite. A família inteira se mobilizou, o coração apertado pela iminência da despedida de seu grande herói e amigo. Lia passava horas ao lado de Ventania, conversando com ele, relembrando suas aventuras, agradecendo por tudo. O cavalo, mesmo fraco, parecia ouvi-la, respondendo com um suave roçar de focinho, seus olhos transmitindo uma paz profunda, uma aceitação serena. Numa tarde ensolarada, com o vento soprando suavemente pelo vale, Ventania deu seu último suspiro. Nos braços de Lia, sob o mesmo carvalho onde um dia ela esteve amarrada. O vale sereno silenciou, como se a própria natureza prestasse homenagem ao seu nobre guardião. A dor da perda foi imensa, mas misturada a uma gratidão infinita. Ventania não era apenas um cavalo, ele era parte da alma da família, o catalisador de sua renovação. Seu legado ia muito além das memórias. Estava gravado na prosperidade da fazenda, na união da família, na água que brotava da terra. Decidiram enterrar Ventania ali mesmo, sob o carvalho, perto da gruta e da nascente que ele ajudara a revelar. Construíram um pequeno memorial, não de pedra fria, mas com flores silvestres e uma simples placa que dizia: Ventania, o coração valente do Vale Sereno. Amigo, herói, guardião. Meses depois, enquanto organizava alguns pertences antigos do avô, que estavam na caixa encontrada na gruta, Lia descobriu algo que havia passado despercebido. Um pequeno compartimento secreto no fundo da caixa de madeira. Sua curiosidade a impeliu a abri-lo. Dentro do compartimento havia apenas um pequeno objeto. Um pingente de crina de cavalo trançada, idêntico ao que Lia fizera na infância e que costumava usar. Mas este era muito antigo. A crina, quase desbotada pelo tempo, presa a um pequeno cordão de couro. Junto ao pingente, um bilhete dobrado com a mesma caligrafia do avô. Lia o abriu com mãos trêmulas. As palavras eram poucas, mas carregadas de um significado que a fez prender a respiração, um arrepio percorrendo sua espinha, mais intenso do que qualquer outro que já sentira. O bilhete dizia: para minha neta, a guardiã que virá. Esta crina pertenceu a Brisa, a égua que me mostrou a nascente e salvou nossa família da primeira grande seca. Que o espírito protetor dos cavalos de nossa linhagem sempre guie seus passos e proteja nosso vale. Lia ficou paralisada. Brisa? A égua de seu bisavô, sobre quem ouvira poucas histórias? Então a sensibilidade de Ventania, sua conexão com a nascente, sua ação surpreendente, não era um caso isolado. Era um legado, uma linhagem de cavalos protetores. As lágrimas vieram aos olhos de Lia. Era este o segredo mais profundo, o motivo verdadeiramente arrepiante por trás da ação de Ventania. Ele não era apenas um cavalo inteligente. Ele carregava em seu sangue, em seu espírito, a herança de Brisa, a guardiã original da lágrima da terra. O avô de Carlos, ao encontrar a caixa e o diário de seu pai, o bisavô de Lia, provavelmente entendeu essa conexão e, de alguma forma, a passou para Ventania, talvez através do amor e da confiança que depositava no animal. Ou talvez o próprio cavalo tivesse reconhecido seu propósito. Lia correu para contar aos pais. A revelação os deixou boquiabertos.
Era uma história que parecia saída de um livro de contos de fadas, mas ali estavam as provas, o pingente, o bilhete, a memória viva da lealdade de Ventania. O Vale Sereno era, de fato, um lugar mágico. Aquele desfecho surpreendente não apenas explicava a inteligência quase sobrenatural de Ventania, mas também conectava gerações da família e de seus cavalos guardiões a um propósito maior: a proteção do vale e de sua fonte de vida, um ciclo de lealdade e amor. Lia sentiu uma onda de emoção e responsabilidade. Ela era a guardiã que virá, mencionada no bilhete. E embora Ventania tivesse partido, seu espírito e o de Brisa viviam nela, na terra, na água e na promessa de proteger aquele legado para as futuras gerações. Ela decidiu criar uma fundação em nome de Ventania e Brisa, dedicada à preservação de raças de cavalos nativos e à proteção de áreas de nascentes. O Vale Sereno se tornou um centro de referência, inspirando outros a reconhecerem e valorizarem a sabedoria da natureza. Anos mais tarde, Lia teve uma filha. Deu-lhe o nome de Clara, que significa brilhante, luminosa. E o primeiro presente que Clara ganhou foi um pequeno cavalo de balanço, feito da madeira do velho carvalho, e um pingente de crina trançada, símbolo da linhagem de protetores. Quando Clara teve idade suficiente, Lia a levou para conhecer o memorial de Ventania e contou-lhe a história de Brisa, do cavalo herói que salvara sua avó, e do segredo arrepiante que unia suas almas àquele vale mágico, uma história de amor, lealdade e mistério. E assim, a lenda dos cavalos guardiões do Vale Sereno continuou, passada de geração em geração, uma prova comovente de que os laços mais fortes são aqueles tecidos com o fio invisível do amor e da lealdade, e que os maiores tesouros, por vezes, são revelados pela intuição pura de um coração animal. O Vale Sereno permaneceu um lugar de paz e prosperidade, protegido não apenas por seus guardiões humanos, mas pelo espírito eterno de cavalos como Brisa e Ventania, cujos galopes ainda pareciam ecoar suavemente nas noites de luar, vigiando a lágrima da terra. A história de Lia e Ventania nos lembra que, muitas vezes, os heróis mais improváveis surgem de onde menos esperamos, e que o segredo por trás de suas ações pode ser mais profundo e arrepiante do que nossa imaginação consegue alcançar. Um elo sagrado com o passado. Aquele resgate, que começou com o desespero de uma menina e a inteligência de um cavalo, transformou-se numa saga familiar, num testemunho da força da natureza e da conexão inquebrável entre humanos e animais. Um conto para aquecer o coração e inspirar a alma. E se você caminhar pelo Vale Sereno hoje, talvez sinta a presença desses espíritos protetores. Talvez ouça o sussurro do vento, contando a história de um cavalo que encontrou uma criança amarrada, e cujo motivo era um segredo ancestral, comovente e verdadeiramente arrepiante. O legado de Ventania e Brisa vive em cada gota da água sereno, do vale, em cada criança que aprende sobre a importância da lealdade e do respeito à natureza, e em cada coração que se abre para a possibilidade de que os animais possuem uma sabedoria que transcende a nossa compreensão. A pequena Lia, agora uma mulher forte e sábia, olhava para sua filha Clara, brincando perto da nascente, e sabia que o ciclo continuaria. O amor e a proteção eram sementes plantadas há muito tempo, destinadas a florescer através das gerações no coração do Vale Sereno. E o mais surpreendente de tudo, talvez, fosse a simplicidade daquele segredo. O amor incondicional de um animal, capaz de mover montanhas, desvendar mistérios e garantir que a vida, em sua forma mais pura, continuasse a fluir,
como as águas da lágrima da terra. A fazenda nunca mais foi apenas um pedaço de terra. Tornou-se um santuário, um lugar onde o passado e o futuro se encontravam, unidos pela força de uma promessa silenciosa entre uma família e seus nobres cavalos guardiões. Uma história para ser contada e recontada. E assim, o conto de Ventania, a criança Lia e o segredo ancestral se encerra, deixando um rastro de emoção e assombro, uma prova de que os laços mais profundos são, por vezes, os mais inesperados, e que a verdadeira magia reside na lealdade e no amor que nos conecta uns aos outros e à terra que nos sustenta. Que história emocionante e cheia de reviravoltas, não é mesmo? A jornada de Lia e Ventania nos mostra como a lealdade de um animal pode ser a chave para desvendar mistérios e transformar destinos, desde o desespero inicial até a revelação surpreendente do legado dos cavalos guardiões. Cada momento dessa narrativa foi construído para tocar o coração e nos fazer refletir sobre a profunda conexão que podemos ter com os animais e com as histórias que nossas famílias carregam. A coragem de Lia, mesmo em seu ato infantil, e a inteligência quase mística de Ventania são inspiradoras. O Vale Sereno se tornou mais do que uma fazenda. Virou um símbolo de esperança, resiliência e da magia que reside nas relações de confiança e amor. A descoberta da linhagem de cavalos protetores, como Brisa e Ventania, adiciona uma camada de arrepio e encanto a este conto. É fascinante como um momento de crise pôde desencadear uma série de eventos que não apenas salvaram uma família, mas revelaram um segredo ancestral, garantindo a proteção de um tesouro natural para as futuras gerações. Uma verdadeira ode à sabedoria da natureza. Pensar que tudo começou com um cavalo encontrando uma criança amarrada e que o motivo por trás dessa ação era um elo tão profundo com o passado daquelas terras e daquela família é algo que realmente nos faz acreditar na existência de laços que transcendem o tempo e a compreensão. A história de Ventania e Lia é um lembrete poderoso de que, muitas vezes, as respostas e as soluções para nossos maiores desafios podem estar escondidas em lugares inesperados ou reveladas por aqueles que menos imaginamos, como um leal companheiro de quatro patas. E a continuidade desse legado com Lia se tornando veterinária, criando a fundação e passando a história para sua filha Clara, mostra como as experiências marcantes moldam nossas vidas e nos impulsionam a fazer a diferença no mundo, honrando aqueles que vieram antes de nós. O desfecho, com a revelação do bilhete do bisavô e do pingente de crina, é o toque final que transforma uma história de resgate em uma lenda familiar, um conto sobre destino, proteção e a herança espiritual que carregamos conosco, muitas vezes sem saber. Esperamos que você tenha se emocionado tanto quanto nós com esta narrativa aqui no Contos de Galopes. Histórias como a de Ventania e Lia são a essência do nosso canal. Celebrar a beleza, a inteligência e a lealdade dos cavalos e as incríveis aventuras que eles compartilham conosco. Gostaríamos muito de saber o que você achou. Qual parte desta história mais te tocou? Você acredita em conexões tão profundas entre humanos e animais, capazes de guardar segredos por gerações? Deixe seu comentário abaixo, queremos ler sua opinião e interagir com você. Se você se emocionou com um resgate improvável e com a saga do cavalo Ventania e da pequena Lia, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Seu like nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que amam histórias inspiradoras como esta e que valorizam o mundo equino. E o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade Contos de Galopes, inscreva-se no canal agora.
mesmo e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas futuras histórias emocionantes, cheias de aventura, mistério e a magia dos cavalos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também amam cavalos e boas histórias. Vamos juntos espalhar a beleza e a inspiração que esses nobres animais nos trazem. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Muito obrigado pela sua companhia e por dedicar seu tempo a ouvir este conto. Esperamos vê-lo novamente em nossa próxima aventura aqui no Contos de Galopes. Até lá, que seus dias sejam repletos de inspiração e que a lealdade dos cavalos sempre aqueça seu coração. Um grande abraço.